Nessa sessão de hoje, nós vamos ter na clínica médica o residente Elias Roseira. Elias aqui, certo? A preceptora doutora Marília Menezes. Na radiologia, Marina Rodrigues, aqui. Doutora Lívia Mônaco, está aqui. Na patologia, o residente Nuno Gomes. E a professora Iguaracira será a professora aqui. Que bom ter você aqui, professora Iguaracira, aqui. Então, eu vou passar aqui para quem vai organizar, vou moderar. Você disse que não está bem da garganta, mas fala. Só quero cumprimentar todos e fazer o registro que, além de Marília, que ela parece uma residente, que é muito jovem, Cristiane está aqui, que são as preceptoras da enfermaria 2A. A gente quer... A Carolzinha, que é a professora. Só um registro. Quero que cada vez mais a gente participe. Então, eu conversei com o representante clínico dos residentes, que é Felipe Fiais, que a sessão é da residência. Então, é importante que o residente procure os casos. Eu tenho procurado mas vocês podem ter a iniciativa de trazer os casos que sejam interessantes para debater. E convidem as pessoas da enfermaria, né? Essa é uma oportunidade de ouro. Acho que os casos que a gente vê aqui, a gente pode, inclusive, publicar o caso. Fazer como se fosse aquele case records do General Massachusetts. Não estou sendo presunçoso, não. Os casos, as últimas representações foram excelentes e poderiam ser bem registrados e a gente publicar em alguma revista. Então, eu vou dar a palavra a Elias, que, na verdade, a sessão é de vocês. Participem. Bom dia a todos. Me chamo Elias Roseira, sou residente do primeiro ano da clínica médica. Hoje vamos apresentar esse caso. Gostaria de saudar também todos os professores aqui presentes, todos os servidores presentes, os estudantes presentes, meus colegas também residentes. Vamos iniciar a discussão desse caso, certo? Um caso icônico que apareceu para a gente na enfermaria 3D, antiga enfermaria 2A. Gostaria de lembrar que esse caso ele é uma representação de um caso real. Claro que nem todos os aspectos eles são trazidos, foram resumidos de um internamento prolongado para que a gente pudesse evoluir de uma forma didática, de uma forma a agregar o conhecimento de todos. Não existe conflito de interesse por parte dos apresentadores e vamos seguir. Então, nosso caso começa com a paciente SPES, é uma paciente do sexo feminino, 42 anos, preta, dona de casa, natural de Camaçari, mas procedente de Salvador. O que ela traz para a gente de motivo de internamento é uma paciente que se queixa de dor e uma massa em região inguinal aproximadamente 3 meses. Aqui é uma imagem criada por inteligência artificial para representar o problema, mas a paciente realmente tinha uma apresentação clínica exuberante nessa região. Ela foi admitida aqui no nosso hospital em junho de 2026. Portanto, um caso recente. No HMA, é uma paciente que ela tem uma história que há 7 meses, ela aparece com nódulos dolorosos em região cervical, abdominal e em membro superior direito, mas esses nódulos eles apresentam uma melhora espontânea do quadro, fato que a paciente não procurou atendimento de saúde por conta desses nódulos. Entretanto, há cerca de entre 2 e 3 meses, ela percebeu um nódulo doloroso em região inguinal direita e que ele vinha se apresentando com aumento progressivo. Evoluiu com dor e edema assimétrico progressivo em membro inferior direito, certo? Que era ipsilateral problema. Além do aparecimento do nódulo, que era doloroso, ela agora apresenta outros sintomas associados. Então, ela percebe uma perda ponderal não intencional, mas que ela também não foi quantificada, mas foi perceptível para a paciente e perceptível também para seus familiares. Além de episódios diários de calafrio, não tinha um horário preferencial, mas ela refere isso como algo importante, apesar dela não ter aferido um quadro febril. Diante da piora do quadro, ela se preocupou vendo seu membro
inferior direito alterando, com todos esses quadros associados, ela buscou serviços de emergência, unidades de pronto atendimento, na qual ela era medicada com sintomáticos, liberada para casa, até que ela buscou o Menandro de Farias no dia 30/5, quando ela foi internada. Dentro dessa unidade de saúde, ela evoluiu com o surgimento de um outro nódulo, com características semelhantes, mas com menores dimensões, em membro superior esquerdo, com piora do edema assimétrico em membro inferior direito, e que agora evoluiu também associado com vermelhidão e dor local. O nódulo em região inguinal tornou-se uma ferida secretiva com drenagem acometendo a região inguinal e interna da coxa. Então esse edema, esse nódulo, ele vai tomando uma proporção tão grande que ele passa a ulcerar. E ele passa a apresentar uma secreção característica como se fosse uma infecção ali associada. Então a ferida secretiva com drenagem. Na admissão na enfermaria, ela se encontrava hemodinamicamente estável, eupneica em ambiente, mas queixando-se bastante da dor em membro inferior direito, com esse edema assimétrico, e associado a isso, ela também tinha uma restrição do leito. Então, era paciente que previamente caminhava, fazia todas as suas atividades, e com essa evolução do edema, ela passa a não conseguir mais movimentar adequadamente o seu membro e passa a ficar restrita ao leito. O de interrogatório sistemático foi conforme apresentado na história da moléstia atual. Ela negava lesões de pele, alopécia, qualquer alterações de características de pele e fâneros. Cabeça e pescoço, aqueles nódulos que ela falou no pescoço, eles não voltaram a aparecer, então no momento ela negava linfonodomegalias em cadeias cervicais. De cardiorrespiratória, ela não tinha queixa de tosse, não tinha queixa de dor torácica, não tinha queixa de dispneia, não tinha queixa de hemoptise. Gastro também nada que chamasse atenção, então ela apresentava um quadro do ponto de vista gastro sem alterações, geniturinário também sem nenhuma queixa, e de osteoarticular, a queixa que ela tinha era a restrição, alteração da mobilidade desse membro inferior direito, mas que era uma limitação pelo quadro de edema. Ela não tinha uma queixa mais importante de restrição de mobilidade articular, mas sim relacionado ao quadro edematoso. Neurológico, ela também não tinha nenhum tipo de queixa. E de antecedentes dessa paciente, ela refere uma diabetes mellitus tipo 2 de diagnóstico recente. Então, ela tinha diagnosticado em janeiro de 2026, ou seja, nesse ano ainda, negava qualquer outra comorbidade, negava alergias e de medicação, fazia uso da metformina na sua formulação de liberação prolongada, 1.000 mg por dia. Negava cirurgias prévias, de imunológicos ela não sabia informar sobre seu calendário atual e também na admissão não se apresentava com esse calendário para que a gente pudesse verificar. De familiares, ela refere uma mãe que tinha com diabetes mellitus tipo 2, uma avó materna com hipertensão, tinha uma irmã com um problema de tireoide que ela não sabia definir qual de fato era esse problema de tireoide, o pai vivo sem comorbidades, irmãos saudáveis, filhos vivos e saudáveis, e negava histórico familiar de neoplasias malignas. Fisiológicos, é uma paciente com menarca aos 12 anos, uma paciente com 3 gestações, 3 partos naturais prévios, com a data da última menstruação no dia 8/6 de 2026, com fluxo regular. De epidemiologia, ela tinha epidemiologia negativa para chagas e esquistossomose, negava viagens recentes, contatos com animais doentes ou pessoas também com doenças infectocontagiosas. Quando nós chegamos nos hábitos de vida dessa paciente, é um paciente ex-tabagista, certo? Ela refere que dos 18 aos 26 anos fazia uso de tabaco, mas já suspenso, ex-etilista também dos 16 aos 29 anos. De vida sexual, ela traz para a gente uma vida sexual ativa, mas com um parceiro fixo já de longa data, sem uso de preservativo. Refere que fazia caminhadas 3 a 4 vezes por semana por 30 a 40 minutos, antes da evolução dessa restrição de mobilidade aí pelo edema de membro inferior direito. Alimentação, 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e uma ingesta hídrica de aproximadamente 2 litros de água por dia. No exame físico, apesar do quadro da paciente, ela apresentava um regular estado geral, certo, a faces atípica, mas o que chamava atenção era uma mucosa hipocorada ali, 2 cruzes em 4. De sinais vitais, tinha uma taquicardia leve, a frequência respiratória dela é limítrofe, mas nada que chamasse atenção. Temperatura dela, uma temperatura adequada, não se apresentava febril, pressão controlada, saturando bem o ambiente,
De cabeça e pescoço nada chamava atenção. Quando chegamos na pele, nós vimos a úlcera em região inguinal direita, que na ocasião se apresentava com 10 centímetros de extensão, com bordas irregulares, drenagem de secreção purulenta em grande quantidade, associada a adenomegalia com 4 polpas digitais em região inguinal direita, endurecida, fixa e dolorosa. Então, a massa realmente com a característica de uma infiltração importante em região inguinal. Tinha um linfonodo com característica semelhante em menor tamanho em face medial de braço esquerdo e em axila direita. Essa daqui ela não tinha queixado, mas vimos no exame físico. Tinha expansibilidade preservada no aparelho respiratório, a ausculta dela não tinha nenhum tipo de alteração. O aparelho cardiovascular, a mesma coisa, sem nenhum tipo de alteração que pudesse chamar atenção. Abdômen, um abdômen globoso, ausculta de pânico adiposo, sem nenhum achado tão específico, a não ser a presença de nódulos em região periumbilical bilateralmente. Na ocasião, ficamos na dúvida se isso se tratava de um nódulo subcutâneo, se isso era linfonodomegalia, então não o definimos aqui como sendo, mas eram nódulos com características semelhantes àqueles apresentados, então nódulos endurecidos, aderidos a planos profundos, com mobilidade ruim. A extremidade dela que chamava atenção era um edema importantíssimo, assimétrico. Então, você tinha uma perna, o membro inferior direito era uma simetria muito grande em relação ao membro inferior esquerdo, e na raiz da coxa era doloroso, era quente e tinha hiperemia nessa região. Pensando numa paciente que se apresenta 42 anos, diabética, recentemente diagnosticada, com 7 meses de episódio de linfonodomegalias dolorosas, que eram autolimitadas, mas que se apresenta nos últimos 2 a 3 meses com progressão de adenomegalia inguinal direita, com uma grande massa infiltrativa em região de coxa direita, edema importante, com extensa lesão cutânea ulcerada, com perda ponderal, calafrios e linfonodomegalias em outros sítios. Lembra que ela tinha um linfonodomegalia em membro superior esquerdo e também tinha linfonodomegalia axilar. Quais são as principais suspeitas diagnósticas desse paciente? Então, nós estamos diante de um quadro que... Eu estou querendo ser chato. Eu vou passar para a plateia pensar, que você vai colocar a sua posição. Eu acho que ficou clara a história, né? Paciente com linfonodomegalia e tal. Do ponto de vista propedêutico, eu só fico numa dúvida. Se quando a gente palpa uma massa aqui, mesmo com essa história, se a gente pode afirmar que é linfonodo. Então, o que ela tinha era a gente chama de maçaroca. Eu não sei se o hematologista ou o oncologista pode me esclarecer propedeuticamente. Você pode dizer assim, isso aí é linfonodo, entendeu? Porque a história, essa paciente foi atendida nessa unidade, uma pessoa que foi daqui, que até tinha me reportado, né, o caso. Mas eu vou deixar para a plateia, assim, no que a gente deve pensar numa paciente com essa história, que parece, meu ver, febre, perda de peso, linfonodos e uma massa na região inguinal que evolui com um grande edema na perna. Esse edema era tão importante, professora Guaracira, que minha preocupação é fazer uma flegmásia. Eu aprendi esse termo no livro de patologia do Robbins, que é flegmásia cerúlea. Mas com a plateia, suspeitos. Fiaz está querendo se pronunciar? Eu acho que é interessante esse caso, né, que Elias trouxe para a gente. E eu acho que, diferente dos demais casos em que a gente, na clínica médica, né, a gente começa pensando no diagnóstico sindrômico, em que a gente puxa sinais e sintomas que o paciente tem para fechar numa síndrome clínica, eu acho que esse caso nos permite a gente começar com um diagnóstico topográfico, né, em que a gente identifica realmente uma massa na região, uma região de volume, né? Algo fazendo um efeito de massa e de volume nessa região inguinal. Então, acho que pensar no diagnóstico topográfico, o que é que a gente vai encontrar nessa região? Além das cadeias linfáticas, a gente tem feixes, vasculos nervosos, a gente tem fáscia, a gente tem músculo, a gente tem, aprofundando, né? A gente tem osso. Né? Então, acho que nesta região a gente pode começar a pensar num diagnóstico topográfico pensando em estruturas linfáticas, vasculonervosas, que passam nessa região, fáscia, músculo, osso. Não é? Acho que a gente pode começar pensando assim.
Alguém? Que residentes? Bom dia, pessoal, tudo bem? Assim, usando esse diagnóstico, concordo plenamente com a professora Carol, mas diante de uma linfonodomegalia, eu sempre gosto de diferenciar em 3 principais causas, né, de diagnósticos diferenciais que a gente pode pensar meio que nosologicamente mesmo. Então, malignidade é uma coisa que a gente tem que ter em mente, até pelo aspecto prognóstico da coisa, que é algo mais grave, a gente precisa descartar, principalmente indo na topografia da coisa. Vasos linfáticos, a gente pensaria em alguma doença do sistema linfático, um linfoma, por exemplo. Qual subtipo? Não sei, não me parece ser... aí o pessoal dermato vai falar melhor do que eu, né? Mas um linfoma não Hodgkin não pareceria ter um acometimento desse tipo, né? Mas, enfim, colocaria linfomas nessas possibilidades e a biópsia é importante. Perfeito, também que seria minha segunda suspeita. Então, de neoplasias, eu iria para linfoma. Outra possibilidade que a gente não pode descartar também, indo nesse diagnóstico topográfico, pensaria às vezes em um sarcoma de partes moles, talvez pode ser uma possibilidade para essa lesão. Estranho ter essas linfonodomegalias difusas que ela teve no passado. Eu imaginaria mais um sarcoma algo mais restrito, principalmente que o sarcoma tem um acometimento de disseminação mais hematogênico do que linfonodal, né? Mas aí o professor Fred e o professor Augusto podem falar melhor sobre isso, se um sarcoma de partes moles poderia ser uma possibilidade diagnóstica. Indo em causas infecciosas, pensaria na possibilidade de uma tuberculose ganglionar, não excluiria uma paciente sexualmente ativa, acho que é fundamental solicitar sorologias para ela, né? Principalmente HIV, para a gente diagnóstico diferencial dessas linfonodomegalias, perda ponderal que a paciente teve também, então ficaria muito com essas duas suspeitas. E micoses profundas, se ela tiver algum tipo de imunossupressão também, principalmente que a lesão ela veio a ulcerar posteriormente, então seria uma paracoccidioidomicose, algo do gênero. Menos provável, mas também possível a causa de linfonodomegalia seriam doenças autoimunes ou outras miscelâneas, mas acho que ela não tem nada de acometimento assim para a gente pensar em sarcoidose ou algo do tipo. Ficaria muito no caso dela em malignidade, em infecção. Meu raciocínio diagnóstico inicial seria pedir sorologias, lógico, exames gerais, hemograma, etc. E acho que no final das contas cairia em biópsia do linfonodo, né? Tem que identificar o que é essa lesão. Alguém quer falar sobre mais o diagnóstico etiológico da doença de base? Bem, só quero lembrar uma coisa, a paciente tinha um edema importante na perna e lembrar que ela pode ter o diagnóstico diferencial em relação a essa circunstância. Poderia ser só compressão da drenagem dela, mas ela poderia ter algo ali na perna, que inclusive pode ameaçar a vida dela muito mais rapidamente do que a própria doença de base. E eu imagino que a Elias tenha pensado sobre isso. Alguém quer falar sobre isso? Uma possibilidade, está muito claro, era ter trombosado a perna, né? E eu quero lembrar que isso aí mata mais rápido do que tuberculose, do que histoplasmose, do que linfoma, que é ter trombose venosa e fazer embolia pulmonar e morrer. Barberino, só para uma pergunta mesmo. Em algum momento pareceu ao quadro clínico algo como uma DST? A gente sabe que tem DSTs muito nessa faixa etária, linfonodos inguinais, lesões ulceradas purulentas. Em algum momento na história clínica isso caminhou como uma suspeita ou de cara já não poderia se pensar, por exemplo, clamia trachomatis, né, o tracoma, sífilis que está em evolução. Isso se colocou porque é mais nessa faixa etária, mulher, né, tem todas essas questões, ou de fato nada caminhava, não se chamava atenção, e por que isso não estava na possibilidade diagnóstica? Não sei se Elias... foi muito bem lembrado, né, de granuloma inguinal, não cobriria o resto da história dela. Né? Era uma história de uma paciente que vinha perdendo peso, ela na verdade devia ser gordinha, porque ela nitidamente para a família ela vinha perdendo perda de peso considerável, vinha tendo febre, já era febre prolongada, quer dizer, ela não teve o registro, mas tinha vários episódios de calafrios, entendeu? Exatamente. Mas foi ótimo você ter lembrado isso, Fred. Sim. Entrou nesse diagnóstico. A paciente, inclusive, na unidade de origem, né, o Mêndola de Farias, foi tratada empiricamente com antibiótico-terapia, fez esquema de ceftriaxona, azitromicina, então pensando também em doenças ali infecto-contagiosas relacionadas
a doenças sexualmente transmissíveis, principalmente do ponto de vista vulvar, né, dessa paciente. Agora, o que chamava atenção é que ela não tinha assim, nenhum tipo de relato de secreção, ela não tinha, na verdade, não era tão pensando em vulva, era uma região em raiz de coxa, inguinal, com a massa importante. Claro que pensou-se também, Fiaz trouxe para a gente a questão do sarcoma, pensou-se em um sarcoma fazendo um paraneoplásico, uma síndrome paraneoplásica, então os outros linfonodos poderiam ser explicados por uma síndrome paraneoplásica. Pensou-se também numa infecção local, um abscesso local fazendo um linfonodo reativo. Então, entraram também, isso entra no diagnóstico diferencial. Claro, com certeza. Micoses profundas também, com certeza. E acaba que esse paciente encaminha para a evolução dela, chegando para a gente com uma parte de tratamento sendo feita. Então, essa paciente, o doutor Barberino trouxe muito bem a questão de trombose venosa profunda. A paciente tinha sinais evidentes disso daí, né, sugestivos de ela ter acometido com uma trombose venosa profunda, com hiperemia local, dor local, edema local. Então, sim, todo esse ponto também ele é levado em consideração. Oi, gente. Acabou que a Elia já comentou um monte de coisa que eu ia comentar, mas assim, DST realmente é uma suspeita importante que às vezes a gente se esquece do mais básico, né? Por estar numa unidade assim, terciária, né? Com uma amostra já mais complexa de pacientes, né? Mas é interessante a suspeita mesmo. As micoses que Felipe suspeitou, a gente tem que lembrar, essa paciente, eu lembro que a gente ficava assim, sim, tirou o linfonodo, mandou para onde, gente? Por favor, é para estudar, é para fazer baciloscopia, não só anatomopatológico, mas a gente precisa pedir a baciloscopia, pedir pesquisa de fungo, pedir o anatomopatológico, fazer a investigação completa, porque uma dificuldade que a gente tem na clínica médica é a gente não conseguir garantir a investigação completa do paciente, porque a suspeita principal é linfoma e a gente vai direcionado e está errado, né? Clínica médica não se faz assim. A gente precisa levantar as suspeitas diagnósticas, diagnóstico diferencial e excluir com segurança as suspeitas menos prováveis, né? Além disso, o que o doutor Barberino chamou a atenção em relação ao membro muito edemaciado, né, com aquela lesão ulcerada, a gente tem uma lesão e uma suspeita que ficou, uma compressão das outras estruturas, né? Se eu tenho uma massa, a minha massa pode estar comprimindo uma outra estrutura, né? No pulmão, causa de dispneia, na região inguinal pode estar comprimindo um vaso, né? Então, chegamos sim a fazer a suspeita de trombose, né, que foi posteriormente confirmada, posso dizer? Pode falar? Que foi posteriormente confirmada. E isso nos gerou uma segunda celeuma, né? Mas aí eu vou chegar nisso mais adiante. Acho que realmente essa evolução desse caso, estando nessa abordagem inicial, os diagnósticos diferenciais foram postos para a gente aqui de uma forma adequada. Só passando para a gente, que essa paciente, quando ela chega, é feito o exame admissional dela, exames laboratoriais, certo? O exame laboratorial dela chama a atenção uma anemia, uma hemoglobina de 7,8, portanto, com um VCM alterado, paciente com RDW também alterado, chamava atenção uma leve hipercalcemia desse paciente com um fósforo também ali no limite superior, tinha também a alteração de canaliculares e chamava a atenção nas sorologias dela. A Fiaz trouxe a questão da sorologia da paciente, foram realizadas a sorologia da paciente e o que veio positivo para a gente foi o anti-HTLV 1 e 2 reagente. Além disso, o paciente dessa chega com um quadro ali local importante, procedemos também com a investigação adicional. Então, a investigação dessa paciente passou-se por hemocultura. Será que esse paciente não está fazendo uma bacteremia ali, um abscesso local? O que é isso? Será que não é fungos que esse paciente está tendo? Então, foi procedida essa investigação. O Doppler de membros inferiores traz para a gente uma TVP, na verdade, ela já veio mostrando isso para a gente, não? Então, paciente que tinha uma TVP femoral comum subaguda.
E procedemos com a estratificação imaginológica desse paciente. Então, o paciente tem linfonodomegalia em membro superior, paciente que tem uma alteração em axila direita, um paciente que tem alteração local ali em membro inferior, procedeu-se com exames de imagem para que a gente pudesse aprofundar a investigação dessa paciente. Ela já chegou com o exame de imagem realizado no dia 12/6, que foi visto uma trombose venosa profunda, que o doutor Barbeirinho até comentou. E no dia 29/6, assim que chegou, ela fez uma angiotomografia. Não tinha sintomas de dispneia, de saturação, mas foi realizado o exame. No dia 6/7 foi feita a tomografia de tórax, pescoço e abdômen. No dia 10/7, a ultrassonografia de mama, que eu vou explicar melhor por quê. Aqui nessa imagem do dia 29/6, a gente tem uma angiotomografia de tórax, protocolo TEP, um corte axial, né? E aqui a gente consegue visualizar uma falha de enchimento da artéria segmentar que irriga para o lobo inferior direito. Aqui dos dois lados a gente consegue ver essa imagem, um lume preenchido com um material hipodenso aqui, configurando um tromboembolismo pulmonar, tá? Nesse mesmo exame a gente teve alguns achados adicionais. Teve essa imagem nodular aqui na escápula direita, vocês conseguem ver. E na mama a gente também viu essa imagem nodular aqui que foi descrita no exame, tá? E aí, nesse contexto, foi solicitada uma ultrassonografia de mama para essa paciente. Foi visto um nódulo heterogêneo com margens mal definidas, medido 3 centímetros na mama esquerda, associado a diversos linfonodos axilares, linfonodos com aspecto patológico, né? Um aspecto suspeito, um linfonodo arredondado, sem o hilo ecogênico central. Trouxe para vocês aqui a imagem de um linfonodo habitual, com esse hilozinho ecogênico que a gente chama, essa imagem mais hipoecogênica na periferia, uma imagem alongada. Esse é um linfonodo que a gente considera com aspecto habitual, bem diferente da paciente que a gente viu nessa imagem aqui anterior, né? Arredondado, sem o hilo ecogênico. Aqui a gente já configura uma linfonodomegalia, que é quando a gente vê o menor diâmetro do linfonodo maior do que 1 centímetro. A gente tem outros exames de imagem que eu vou demonstrar isso, tá? Aí aqui, só para reforçar, um linfonodo típico, para vocês terem essa imagem em mente, tá? E com a vascularização aqui e lá, que também configura um linfonodo típico, que essa paciente não tinha se achado. Aí, no dia 6/7, foi realizada a tomografia de tórax, abdômen e pescoço. Na de tórax, a gente viu alguns achados inespecíficos, um espessamento da parede brônquica, que a gente consegue ver aqui, uma atelectasia subsegmentar bilateral, um pequeno derrame pleural à direita, aqui no lobo inferior, e foi visto linfonodos. Linfonodos axilares, lembra aquele linfonodo que eu mostrei ali, axilar esquerdo no ultrassom? A gente vê ele aqui com uma área hipodensa na tomografia. Tem outros linfonodos também aqui, axilar direito, esquerdo. Só que esse chama mais atenção, não sei se vocês conseguem perceber, mas tem uma área mais hipodensa central, que pode ser uma área até de liquefação, necrose, que é uma característica importante a gente descrever no exame de imagem, tá? Seguindo, tomografia de pescoço, foram vistos linfonodos. Aqui eu vou precisar que vocês se esforcem um pouquinho, tá? Aqui é um exame contrastado, então a gente tem um vaso que está mais claro. Aqui do lado vocês estão vendo as imagens que a gente chama, aqui, nessa cadeia linfonodal cervical, dos dois lados. Estão vendo? Ou não? Tá difícil. São linfonodos aumentados em número, mas não em tamanho. Lembra o conceito que eu trouxe? Linfonodo aumentado é quando tem mais de 1 centímetro no menor eixo axial. Nesse caso, ele só tem uma preeminência numérica de linfonodos cervicais, mas não configura linfonodomegalia, tá? E aqui na tomografia de abdômen, a gente vê na cadeia paraórtica uma formação expansiva que se estende até a região aqui da artéria ilíaca comum, direita e esquerda. Estão vendo aqui? Isso tudo, a gente descreveu o achado, mas muito suspeito de um conglomerado linfonodal pela localização, tá? Aqui a imagem mais importante, talvez. A gente tem a tomografia, né, de abdômen no corte coronal, sagital e axial. E a gente consegue ver, né, aquela massa que foi descrita no exame físico pelo Elias, Dr. Elias. Aqui a imagem, né, uma imagem expansiva, heterogênea, se estendendo para planos profundos,
gerando uma ulceração que a gente consegue melhor ver aqui no plano axial, estão vendo? E com acometimento aqui do osso ipsilateral, tá? Ela é uma imagem com difícil assim, mensuração de tamanho, mas a gente mediu no maior plano 20 centímetros, mais ou menos. Então, assim, realmente uma massa bem grande. Aqui eu trouxe no plano axial para vocês verem novamente a massa, a ulceração que foi descrita, né, no exame, com acometimento aqui do osso ipsilateral. Também tiveram alguns achados no subcutâneo, que acho que foi até descrito no exame físico, que foram essas nodulações, assim, aqui, hipodências, estão vendo? Tinham densidade de partes moles, mas, assim, um achado inespecífico. A gente também viu muito edema no subcutâneo adjacente à lesão. Estão vendo esse infiltrado aqui? Tem dos dois lados, mas aqui está mais proeminente, à direita. Também foi descrito no exame de imagem. Só isso. Então, diante desses achados... Deixa eu fazer um registro aqui. Tanto para a imaginologia quanto para a patologia, é muito bom quando vocês colocam o que é o normal e qual é a alteração. Pode caprichar nisso. Pense que você vai estar sempre falando para a população de leigos. Então, é só o registro. E a patologia tem feito isso e eu muito agradeço. Agora, só aquele registro da propedêutica, né? No momento que você palpa, você tem que descrever como massa, porque você não pode, acho eu, como propedeuta, dizer que aquilo ali é ganho. No dia que eu vi, eu até falei, eu acho que isso é um sarcoma. Só para dizer. E o oncologista falou assim, pode ser, mas para mim é outra coisa que eu acho que ele acertou. Então, Marina trouxe aí para a gente os achados, né, achados de imagem que essa paciente trouxe, sim, achados bastante importantes. Então, deu para ver que no exame físico existe essa correlação entre o exame físico do paciente e os achados de imagem. Então, a suspeita diagnóstica, aquilo que Barberino trouxe, né, o professor Barberino trouxe para a gente, do TVP que se confirmou, e posteriormente a gente viu também um TEP, né? Então, se não pensasse nisso, o paciente poderia escapar disso daí e a gente não pensar. Após o estadiamento imaginológico dessa paciente, a presença de sorologia positiva para HTLV e associada a esse importante proeminência linfonodal, o paciente foi submetido à biópsia. Então, a cirurgia aconteceu no dia 1º/7, foi uma exérese de linfonodo cubital esquerdo, mais uma amostra da úlcera inguinal direita, e entrou também o acompanhamento conjunto da hematologia na imunofeno. Ele não tinha critérios para uma neoplasia hematológica e o diagnóstico foi realizado com o estudo anatomopatológico. Bom dia a todos. Meu nome é Nuno, para quem não me conhece. Eu vou fazer aqui a parte da contribuição da patologia com o caso. Eu trago já de início aqui como é a solicitação que a gente recebe lá na patologia, mostrando as informações clínicas que vêm, né, alguns dados, os dados do paciente ficam no final, né, do lado. O material que a gente recebeu foi uma biópsia da lesão na região inguinal direita, um linfonodo de fossa cubital esquerda e o fragmento de uma úlcera da mesma região, né, da lesão inguinal direita. Eu vou aqui dar uma ênfase na lesão inguinal, porque os achados se repetem nas outras. Então, chegou para a gente uma lesão da região inguinal direita, um fragmento elipsoide de pele. A gente sempre fala assim, fragmento elipsoide. Eu trouxe aqui uma imagem esquemática só para mostrar o que é uma lesão, um fragmento elipsoide. Esse fragmento tem uma elipse, tem essas pontinhas que a gente vai chamar de margens angulares, e essas outras margens a gente chama de margens laterais, no meio uma lesão elevada central. Não necessariamente vai traduzir o que é o caso exatamente, só para a gente entender quando a gente fala de margem o que é, né? Então, a gente foi feita a medida, né? Mediu 2 por 1 e 2 do 0,5, tinha essa lesão elevada no meio que tinha 1 centímetro mais ou menos nessa biópsia. Todo o material foi incluído, foram feitos 3 blocos de parafina. Um com as margens angulares, que eu mostrei, e os 2 outros com as margens laterais. Seguindo para a microscopia, né? A gente tem aqui uma pele. O que a gente identifica de estrutura normal, o que a gente espera que tenha na pele, né? É a derme, que era para ter aqui
feixes de colágeno, anexos cutâneos e a epiderme, que é onde tem as cristas, né, e aquelas camadas da epiderme que a gente já conhece. Aqui, a gente já consegue ver no menor aumento que tem uma proliferação neoplásica acometendo toda a derme e também acometendo a epiderme. Células aí, é uma proliferação hipercelular, muita célula. No médio aumento, essa proliferação de células redondas, pequenas, de aspecto linfóide, essa proliferação, ela ocupa toda a derme, some praticamente todos os anexos cutâneos, os feixes de colágeno somem também, e essa proliferação, ela tem epidermotropismo, ela tem uma predileção, ela invade, ela acomete a epiderme também. Tanto que aqui nessa imagem a gente consegue ver um abscesso, essa bolinha aqui, com esse espaço vazio, com essas células soltas dentro, no lugar onde devia ter ceratinócito, células da pele aqui, até a camada só de queratina. E aí essa camada superficial está até, inclusive, um pouco erodida. Mais de perto, aqui no maior aumento, este abscesso, no detalhe, para a gente conseguir perceber que existe aqui células atípicas, redondas, num abscesso formado por células de aspecto linfóide atípico, que é sugestivo de um abscesso de Potrier. Outras áreas dessa lâmina. Aqui, essa parte pintadinha de preto é a nossa margem profunda da biópsia. E essa proliferação, ela se estende até a margem, ela ocupa toda a derme e também a hipoderme. Aqui tem alguns espaços, alguns remanescentes de gordura, da gordura que devia estar ali, né, na hipoderme, mas está tudo substituído basicamente, inclusive com a margem comprometida. No maior aumento ainda mostrando também essa proliferação, células de médias a grandes, com núcleo pleomórfico, algumas áreas que têm umas células mais anaplásicas, pleomorfismo, né? Essas células elas têm são de tamanhos diferentes, têm uma morfologia diferente entre si, são atípicas, né? Células realmente malignas. E aí a gente parte para o diagnóstico diferenciais. Pensando nisso, né, célula de aspecto linfóide na pele, primeira coisa que vem, o mais comum é de ser um linfoma de células T periférico indefinido. Pode ser também um linfoma anaplásico de grandes células, micose fungoide transformada, com ou não doença de Sézary, pode ser também ter essa apresentação. Linfoma de células T angioimunoblástico, primário cutâneo, pode acontecer nessa localização, mas a morfologia não é tão sugestiva. E uma tabelinha para a gente entender como é que a gente faz, então, essa investigação a partir daí, né? Depois do HE, como é que a gente tenta traçar um perfil imunofenotípico dessa proliferação, né? A gente está suspeitando de um linfoma de células T, então a gente vai usar marcadores de células T, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8. CD20 é um marcador de células B, para a gente ver se tem ali alguma população B associada, e outros marcadores. Geralmente, o que a gente vai encontrar é que CD3 geralmente é positivo em quase todos, 25% dos anaplásicos eles são positivos, mas a maioria não é. O restante, em geral, é CD4 positivo e CD8 negativo, e o CD7 geralmente é perdido no ATL, quanto que é preservado no angioimunoblástico, ele pode ser preservado, geralmente no anaplásico, micose fungoide também é perdido. Então, isso é mais para trazer assim, como é que a gente faz essa investigação? Isso aqui não é uma receitinha de bolo, isso varia muito de caso a caso, mas como é que é feita essa investigação? A gente traz esse painel e a gente vai partir agora para a imunistoquímica. O que é a imunistoquímica, principalmente para os estudantes, né? É uma lâmina pintada aqui de azul e marrom, que a gente vai dizer de uma forma bem resumida, bem superficial, de que o negativo está azul e o positivo está marronzinho. Aqui é AE1, AE3, é um anticorpo pancitoqueratina, vai mostrar para a gente o que é epitélio. Se isso fosse um carcinoma, todas essas células aí estariam provavelmente positivas para a pancitoqueratina. Nesse caso, não marca a proliferação aqui, essas célulazinhas que chegam até a epiderme, elas fazem abscesso, elas são negativas, são todas azuis. E a marronzinho aqui é mostrando o epitélio normal da pele, está marcando para a pancitoqueratina. Partindo em diante para os marcadores de células linfóides. CD3, que é um PAN-T, né, um marcador de células T, geralmente
vai marcar para CD3. Então, aqui a imagem não está ajudando tanto, mas vocês vão confiar em mim que está positivo. Aqui, boa parte dessa população é positiva. O CD20, para fazer esse paralelo de células B, ele é praticamente negativo, tem uma ou outra célula aqui perdida. CD4, marcador de célula T, como eu disse, né, a maior parte dos linfomas, eles são CD4, linfomas T são CD4 positivo, e ele é bastante positivo, mostrando, inclusive, essa população aqui de células que está chegando lá na epiderme, onde não devia estar. Por que eu estou falando isso? Porque a epiderme é para não ter célula linfóide. É para a célula linfóide, uma ou outra vai aparecer lá, mas são raras células. Aqui não, a gente tem uma população grande chegando lá. Inclusive, não está nessa biópsia, mas o que foi visto pela clínica é que chega a ulcerar a pele, né? Aqui no maior aumento, mostrando essas células CD4 positivas, vocês percebem que o núcleo ele é azul, mas a membrana ela marca. Tá vendo que a gente consegue ver que se vocês tiverem bastante força de vontade, vocês vão ver aqui que cada bolinha aqui ela é circundada por uma membrana positiva. O CD5 também é outro marcador de célula T, também está positivo nessa neoplasia. Alguns tipos de neoplasia de célula T, no linfoma de célula T vai ter, outros não. CD7 perdido, então a maior parte dessas células, tem alguns linfócitos T CD7, mas a maior parte é CD7 negativo. O CD8 também praticamente todo negativo. O CD25, que é um marcador de linfócito T regulador, também veio positivo. Ele é um pouquinho, esse marcador, esse anticorpo, ele é um pouquinho mais fraco, mas nessa outra imagem aqui dá para ver justamente o abscesso, essas células fazendo epidermotropismo positivas para CD25. O Ki67 é um marcador que a gente usa, que ele vai corar o núcleo da célula que está em divisão, está fazendo proliferação. Então, já aqui, no menor aumento, a gente já percebe que essas células estão todas dividindo, todas fazendo mitose aí, proliferando bastante. No maior aumento aqui, a gente estima aí por volta de 90% a 100% das células estão no ciclo fazendo proliferação, são positivas para Ki67. Com isso, sai a conclusão de que os aspectos morfológicos que a gente viu e os aspectos imunohistoquímicos são compatíveis com o diagnóstico de linfoma, leucemia de células T do adulto. Agora sim, eu vou falar mais adiante, mas a definição da forma clínica depende justamente da colaboração, dessa correlação desses achados da patologia com os achados da clínica, para a gente conseguir classificar esse linfoma aí, essa doença, nos subtipos clínicos, né? Trago só rapidamente aqui, bem superficialmente, que existe, o que é, né? É um linfoma associado a HTLV, que tem um prognóstico ruim. Salvador, ele tem uma área endêmica, tem a maior prevalência do Brasil. E aí, por que eu trago isso? Porque a morfologia do ATL, apesar de existir, o que acontece na maioria das vezes é muito variável e tem uma relação importante com a história natural da doença. E para a OMS, qualquer linfoma de célula T que tem, num paciente que tem HTLV positivo, é um ATL. Então, por isso que, por mais que tenha aqueles outros diagnósticos diferenciais, o fato de a gente ter o HTLV positivo lá, que a clínica trouxe para a gente já consegue sugerir de que aquilo realmente é um ATL. Tem a classificação de Shimoyama, de 91, que traz os subtipos clínicos, que vai ser falado mais à frente. Tem a história natural, é que isso aqui, basicamente, eu trago para falar de que é uma doença que, como ela demora muito tempo de se instalar, de ocorrer, ela vai ter também a fisiopatologia dela é favorável para que haja pluralidade da morfologia também, tanto da morfologia quanto do imunofenótipo. Esse trabalho do Dr. Aquileia, enquanto o Shimoyama trouxe 4 subtipos clínicos, a doutora Aquileia ela sugere que existe mais um subtipo, que é o tipo de tumor, da acometimento primário cutâneo tumoral. Ela percebeu que vários casos que têm acometimento apenas cutâneo e tumoral, e não tem outros tipos de acometimento, eles geralmente não progridem, não têm o prognóstico similar aos outros tipos da doença mais indolente. Eles são, na verdade, mais agressivos. Aqui mostrando justamente tumoral mesmo, a apresentação de massa, esses tipos de tumores eles têm uma morfologia bastante
diferente, pode simular outros tipos, mimetizar outros tipos de linfoma também. Aqui a curva de sobrevida lá, que juntando todos os subtipos clínicos, ela tem mais ou menos essa forma, mas se você dividir pelo subtipo, o subtipo que tem a forma primária cutânea tumoral, ela é pior do que as outras formas. E aí é que eu trago justamente para valorizar a importância de um bom diagnóstico patológico, porque se não tiver nenhum outro achado, nenhum outro acometimento sistêmico, tiver acometimento apenas da pele, da forma tumoral, isso não significa que é uma doença indolente, é uma doença que pode ser mais agressiva. Aqui é um outro trabalho também mostrando justamente que todos os subtipos têm vão ter alguns casos que vão ter acometimento da pele, mas vai ter apresentações diferentes. Às vezes pode ter o padrão tipo micose, mimetizando a micose fungoide, pode ter o padrão de linfoma de células T periféricos indefinido, ou inclusive um padrão simulando um linfoma anaplásico, mesmo em outros tipos, diversos subtipos, dos mais agressivos dos menos. Então, isso é muito variável. E é isso. Gostaria de, nesse momento, parabenizar a equipe de patologia aqui do hospital. Antes mesmo de sair o resultado da imunohistoquímica, já conseguiram fazer essa correlação anatomopatológica e a paciente conseguiu iniciar o tratamento dela ainda antes de sair a imunohistoquímica. Foi submetido inicialmente ao esquema SHOP, né, e posteriormente, com saída da imunohistoquímica, ao SHOEP, né, adicionou o etoposídeo. E essa paciente ela conseguiu ir de alta para casa e retomar o segmento ambulatorial com hematologia. Isso só foi possível porque uniu-se a correlação clínica, a correlação radiológica e a correlação anatomopatológica desse paciente. Nesse momento, vou passar para Caio, né, residente da hematologia. Ele vai falar um pouco sobre a TLL para a gente poder ficar ciente, sabendo que Salvador, como trouxe Nuno, é a região que tem a maior soroprevalência de HTLV. Então, saber disso é essencial para o residente, para o estudante que é formado pela Universidade Federal da Bahia e que é formado pelo Hospital das Clínicas, aqui, professor Edgar Santos. Fazer só um comentário, acho que vou passar antes, viu, Caio? A preceptoria da hematologia não está presente por causa do congresso que está tendo, mas Caio saiu do congresso e veio representar a hematologia. Só para o registro, quando eu vi o caso, que era uma massa com a paciente perdendo peso, e eu vi a massa, assim, eu falei, é um sarcoma, e Frederico, quando viu, falou, é linfoma, mas pode ser um sarcoma. Obrigado, professor Braverino. Professor Iguaracira e Nuno, os linfomas T têm essa característica de tropismo cutâneo, né? E aí, quando a gente vê as biópsias, não sei se é o mesmo termo que usa para linfoma, né? Ela chama de disseminação pagetoide, né? Ela infiltrando a epiderme. É característico das neoplasias de linfoma T? É algo que se procura para dar o laudo ou é uma característica dessa paciente? Algumas neoplasias com essas características pagetoides, né? Melanoma é um deles. Carcinoma de células de Merkel também pode ser, é uma neoplasia de célula pequena. Mas Malte, linfoma Malte, faz esse epidermotropismo. E os linfomas T, em geral, fazem epidermotropismo. A relação foi, no caso, saber naquele momento que o paciente era HTLV. Porque aí, assim, não tinha dúvida, eu disse, vamos dar logo o diagnóstico de maligno, porque aí o pessoal resolve. Eu não podia classificar como linfoma T, mas as chances dela ter uma outra coisa, porque o que a gente podia ter? Um sarcoma tipo proximal. Não era, assim, as lesões que ocorrem na coxa, ou que eu já vi, o cerano pele, metástase de melanoma não identificado. O paciente tem um melanoma no pé e, de repente, ele nem viu o melanoma do pé, mas ele está com a metástase na região inguinal ulcerada. Quando é homem, às vezes o carcinoma é peniano. Ele não procura um médico, porque ele tem vergonha, e aí aparece aquela maçaroca ulcerada. E na patologia, outra neoplasia que pode aparecer em homens é um homem que tem um testículo criptorquídico, que não soube que tinha,
e que de repente aparece um tumorzão na região inguinal e o patologista fica louco, e aí vinha o problema, a gente faz 1001 painéis. A gente começa com painel, Nuno mostrou aqui um painel bem direcionado, porque a gente estava com a cabeça direcionada. Mas, sinceramente, não é assim na prática. E por isso, às vezes, a imuno demora muito. Primeiro a gente vai buscar um carcinoma, uma outra neoplasia, a gente vai para um lado. Aí foi negativo para aquilo. Vamos voltar de novo, vamos pedir outro painel. No SUS, você pode deflagrar um painel a cada 6 marcadores. Você não pode simplesmente colocar isso. Depende de um... Nos planos também, tem que pedir outra autorização, é um novo exame. No entanto, faz parte da mesma coisa, porque muitas vezes você não tem essa, vamos dizer assim, essa experiência de ter visto tantos casos, e aí você vai para outra direção. E se você dividir o Brasil, né, do Sul, ninguém coloca, nós colocamos de praxe em todos os linfomas T, onde quer que ele apareça, investigar HTLV. Porque se ele é HTLV positivo, o que Nuno falou, ele muda, ele vai ser um ATL. Então, se a gente não tiver esse cuidado, os pacientes... E o prognóstico é totalmente diferente. Tanto que os hematologistas adoram, quando dizem HTLV, não gostam muito não, porque a perda de paciente é razoável. Só um registro só na apresentação de Nuno. Nuno falou que ia falar aquilo porque era para os estudantes. Então você fala para a plateia toda, porque nós nos consideramos estudantes, que a gente está aqui aprendendo com vocês. Eu, pelo menos, me sinto assim. Caio, você quer comentar ou quer apresentar? Nuno já trouxe uma apresentação bastante ampla, então eu acho melhor eu fazer só comentários mesmo, né? Acho que é até mais dinâmico, já são umas 12 horas. Então, de fato, a TL é um linfoma agressivo, né? Um linfoma, eu diria que é altamente agressivo e tem um prognóstico muito ruim. Nuno comentou sobre a classificação clínica de Shimoyama, que foi proposta em 1991, e temos alguns tipos clínicos. O dessa paciente, muito provavelmente, é tipo linfomatoso, que tem uma sobrevida global mediana de 9 a 10 meses, mesmo com terapia. Tá? Corresponde a cerca de 20% do total de pacientes. A forma mais comum é a forma aguda, que é também chamada forma leucêmica, 55%, 5 a 6 meses de sobrevida, mesmo com terapia. Algumas formas mais indolentes que a gente acompanha no nosso ambulatório são a forma crônica, a forma smoldering, e aí elas podem ter uma sobrevida mediana não atingida em 3, 5 anos. Ok. Mas por que o linfoma barra leucemia é tão agressivo e é uma patologia tão heterogênea, gerando essa dificuldade diagnóstica para a patologia e para o clínico também? Porque você não tem uma única doença, você tem vários clones dentro de um mesmo paciente. E por que isso acontece? Porque o HTLV1, o vírus linfotrópico T humano, né, tipo 1, ele faz a inclusão proviral do seu DNA, ele é um retrovírus, temos a DNA polimerase, DNA, e esse DNA viral é incluído de forma aleatória em qualquer cromossomo do paciente. Preferencialmente nos cromossomos 2, 3, 5, mas pode ser em qualquer ponto do genoma humano. Isso gera quebras, isso gera danos completamente aleatórios, a ponto de propiciar a formação de clones distintos, que vão se sucedendo ao longo da história natural da doença. Um paciente início do ano, a gente diagnosticou a TL nele, ele tinha 2 clones em sangue periférico. Né? Então, assim, 2 populações diferentes que vão responder ao tratamento de forma distintas. Tá? Então, em relação ao ponto de agressividade da doença, nós temos isso. Né? Linfócito T é uma célula realmente muito agressiva, não é à toa que temos os CAR T-cells, os CAR T-NK, porque a célula T realmente é muito, muito agressiva. Do ponto de vista de propedêutica, Dr. Barberino citou algo bastante interessante, que é a palpação do linfonodo. Será que existe algum dado que surge? Pô, isso aqui vai ser um linfoma, né? Qual é o linfonodo mais típico de linfoma? É um linfonodo um pouco mais endurecido, mas ainda fibroelástico, com uma certa mobilidade.
Quando eu palpei, também imaginei que pudesse ser algo mais sólido. Eu pensei em sarcoma também, assim como o doutor Barberino havia comentado. Um outro ponto bastante importante, e até para a clínica médica saber do ATL, além da epidemiologia, no estudo de 2024, 0,84% das gestantes são infectadas pelo HTLV, né? Em Salvador, 1,74% da população é infectada pelo HTLV1. Isso aumenta muito o risco de transmissão vertical. E isso gera pacientes mais jovens apresentando a doença mais cedo, porque você precisa de um período de latência para desenvolver a doença, você precisa ter mutações cumulativas, sucessivas, aí, né, nessas células, para que a doença se manifeste. Então, a epidemiologia é um ponto importante. E outro ponto importante para a clínica médica saber é o perfil de imunossupressão. Esses pacientes morrem infectados. E existe um grupo de infecções assim, mais incidente nessa população. Então, digamos, um paciente não teve leito, isso acontece direto, não tem leito na enfermaria de hemato. Vamos pedir um leito na enfermaria de clínica médica. E o paciente é ATLL e está com um quadro infeccioso. Quais são os diagnósticos diferenciais que a hemato e a clínica médica e a infectologia vão traçar para esse paciente? A primeira coisa que você tem que pensar é pneumociste girovese. Mesmo no paciente com Bactrim profilático, você não pode excluir a possibilidade de pneumocistose nesse paciente, né? E, se possível, fazer tomografia e fazer lavado broncoalveolar. Uma outra entidade infecciosa que mata muito esses pacientes é CMV. Então, a chamada pneumonite intersticial por CMV acontece. Tem que solicitar o PCR-CMV desse paciente. E quando você tem 10 a quarta cópias por ml, o diagnóstico torna muito provável. Você vai pensar em iniciar ganciclovir. Outra coisa que o pessoal esquece, né? A preceptora falou do básico, né? Estrongiloidíase, né? O paciente morre de estrongiloides. Mesmo que você tenha feito a desparasitação profilática antes da químio, se você tem essa suspeita de estrongiloide, você obviamente vai ter que fazer desparasitação novamente. E zoster disseminado. Não é aquele zoster bonitinho que respeita o dermatomo, né? Então, são lesões assim bastante difíceis de distinguir. Então, um ponto para a clínica médica importante é esse perfil de imunossupressão relacionado ao paciente com ATL. E eu acho que, para finalizar, um outro dado assim, bastante relevante, nesse caso, tem alguns estudos epidemiológicos japoneses, o último que eu li foi de 2024, mostrando uma taxa de até 30% de prevalência de tumores sólidos, aí o doutor Frederico entra, na ATLL, porque há uma deficiência de imunovigilância T para neoplasias, e essa paciente, como a residente da radiologia mostrou, também tinha uma lesão em mama. E aí eu acho que é isso. Os outros cuidados mais específicos ficam com a hematologia. O esquema quimioterápico aqui para o perfil linfomatoso é poliquimioterapia, esquema CHOP, é o acróstico para ciclofosfamida, doxorubicina, vicristina, prednisona, com etoposídeo sendo adicionado. Há um ganho de resposta, um ganho discreto sobre a vida global, a custo de um aumento de toxicidade. E a terapia curativa potencial, transplante halogênico de células tronco hematopoéticas. A doutora Iguaracira publicou um trabalho belíssimo com a doutora Maria e com a doutora Aquilea sobre uma série de casos. Foram 143 pacientes com ATLs aqui no UPS. Desses 143 pacientes, sabe quantos conseguiram chegar no transplante halogênico? Apenas um. Porque eles não sustentam a resposta. Você induz a químio e não sustenta a resposta. E fechando tudo, só para enaltecer a pesquisa dos pesquisadores aqui da UFBA, doutora Aquilea também publicou recentemente os artigos sobre medicina translacional, onde se investiga o RORC como um potencial alvo terapêutico em ATL. O eixo ORC interleucina 17, ele funciona justamente como imunomodulador, né? Então, a montante do gene ROC, você tem um modelo que é pró-proliferativo, e a jusante você tem
um modelo de genes que é antiproliferativo. E a partir do momento que você dá agonistas de receptor de ácido retinóico, você traz esse potencial benefício, né, de reduzir essa progressão clonal. Então, eu acho que é basicamente essas considerações. Não apresentei o slide para não ficar repetido novamente, né? Mas obrigado. Pessoal, boa tarde. Barberino está sem voz, né? Parabenizar a sessão, muito bem apresentada, assim, cada vez melhor e cada vez mais brilhante, os apresentadores e a discussão também. Barberino, tem uma questão, o Barberino passou esse caso, eu acho que é um linfoma, mas por uma questão muito epidemiológica, né? Os linfomas são patologias de faixa etárias mais distintas, quer dizer, os sarcomas. E eu falei ao Barberino, a histologia desse tipo de neoplasia não se apresenta radiologicamente dessa forma, que foi o que a gente discutiu em conjunto, mas fica a lição de que, como Caio Elias colocou, HTLV é prevalente, o professor Carlos Brits também, infectologista aqui do hospital, tem vários estudos caminhando, nós, professor Igor Aracira, a gente faz parte de um grupo em conjunto de pesquisa especificamente de pacientes HIV, HTLV, que é junto com o pessoal do NIH, então precisa publicar, precisa pegar esse caso, juntar as características, para ensinar as pessoas a enxergar melhor esse tipo de problema. Se a gente só discute aqui dentro, fica muito restrito. Então, Elias, Caio sempre é um cara muito engajado com pesquisa, tentar adotar isso para as pessoas, né, os internos que estão juntos, conhecer esses casos através da publicação científica. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde. Pois não? Dá um ódio quando está terminando, aí vem uma pessoa e fala, peraí, quero falar mais uma coisinha, mas é rapidinho. O último ponto que eu esqueci, que também é muito importante para a clínica médica, até ele é a hipercalcemia, tá? Eles fazem hipercalcemia com lesão lítica. Parece um mieloma. Vai chegar o paciente para vocês e você, poxa, aqui é mieloma, bora procurar proteína monoclonal, né? Mas é basicamente isso, uma urgência oncológica, hipercalcemia no ATL. Bem colocado. Tinha uma fosfatase muito alta, com cálcio alterado, é bem característico das neoplasia ATL. Professor, com a foto aqui. Então, eu vou agradecer a todos e vou incentivar os residentes que vocês podem publicar esses casos, entendeu? Mesmo que seja só por as imagens, vocês... Foi muito... Que é da administração, a gente devia ter alguma coisa, tipo um periódico eletrônico. E aí, como na Mayo Clinic, você pega aquele caso da sessão e bota publicado. Caso 1 de 2000, caso 2... O professor Antônio Alberto está querendo reativar a revista, mas eu acho que o número 1 vai ser esse caso. Então, muito obrigado. Vamos descer para tirar foto aqui. Desculpe, Ciane. Não, é só porque eu fiquei com uma dúvida agora. E eu ia realmente até comentar sobre a hipercalcemia. Ele tem a hipercalcemia, mas no linfoma, gente, até onde eu sei, me gerou a dúvida agora. Essa hipercalcemia é por produção da 1-alfa-hidroxilase, né? A 25 hidroxivitamina D, ela é convertida a 1,25 no rim por causa da 1-alfa-hidroxilase. E o linfoma, especificamente, tem essa produção da enzima e faz essa conversão, e por isso faz hipercalcemia. Quando você falou lesão lítica, assim, até onde eu sei, aí me gerou a dúvida, porque lesão lítica, até onde eu sei, eram os tumores sólidos, né? Tumor de mama, faz metástase, aí faz muita lesão lítica e faz hipercalcemia pelas lesões líticas mesmo. Essa é uma pergunta para cair na prova. Realmente, a causa da hipercalcemia no linfoma é essa, é conversão. Mas linfoma também pode dar lesão lítica, mas por exceção. A maior causa é essa. Pergunta de prova vai cair na residência aí do Enar esse ano. Vamos tirar a foto, pessoal. Muito obrigado, Cristiane e Marília, viu? E a todos.